Cumprimento os alunos da Escola Dominical com a paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez aqui transmitindo uma palavra, o subsídio da lição que vai ser dado no 1º de março de 2026. Quero que você seja inscrito e você dê o seu like aí nesse conteúdo, que é um conteúdo que vai elevar a sua vida espiritual. Você que não tem tempo de estudar a Escola Dominical, então aqui vou dar algumas referências, você vai estar ciente. E também as questões, como será o texto do ensinamento da Escola Dominical. Nós temos a lição da Santíssima Trindade, a lição de adulto. Essa lição vai ser lecionada no dia 1º de março, domingo próximo, que tem o título O Espírito Santo, o Regenerador. O textual vai estar lá em João 3, tem a verdade prática. A regeneração é uma transformação operada pelo Espírito Santo, na qual o pecador se torna uma nova criatura. A leitura bíblica em classe vai ser em João capítulo 3, versículo 1 ao 8. Você acompanhe essa leitura. Mostrar a regeneração é uma transformação espiritual no interior e indispensável à salvação. Esse aqui é o objetivo da lição. A introdução da lição o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição representa o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como agente de regeneração ou regenerador. A sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo uma nova vida em Cristo. A palavra-chave é regeneração. Regeneração é uma obra trinitária. Aqui é a doutrina bíblica da regeneração, a expressão nascer de novo em João 3,3. Na tradução do verbo grego, geneter, ser generado ou nascer. É um advérbio, notem, do alto, de cima, de novo, no diálogo com Nicodemo, nascer de cima ou de novo. Jesus explica que nascer de novo não é físico, mas espiritual. João 3, verso 5. Uma segunda ordem, uma segunda origem não humana. Um nascimento a partir do alto, isto é de Deus. Por isto, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Neste sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Título, capítulo 1, verso 3, verso 5. Tito 3, versículo 5, parte B. Aqui a regeneração, no grego, é poligenésia, que significa novo nascimento, e está intimamente ligado à conversão, trazendo uma renovação interior realizada pelo Espírito Santo, a ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, escrito na carta de Paulo 2 Coríntios 5,17. A regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3. Equivale a dizer que a regeneração
é absolutamente necessária. Mateus 18:3. Ela é a porta da entrada do reino. A obra inicial da graça de Cristo principia a transformação do pecador. Primeiro carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. No milagre do nascimento, o novo nascimento, na fé, arrependimento, Mateus 4:17, traz-se uma nova criatura e uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Marcos 16, verso 15. O Pai como autor da salvação. A regeneração do novo nascimento tem a sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Ele que inicia a obra da redenção, é o motivo de ser o amor imensurável da sua vontade de salvar o pecador. João 13:16. Este amor divino é a fonte primária da salvação. É concessionado os méritos humanos, mas oferecido pela graça divina, mediante a fé. João 1:13. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Esta é a verdade gloriosa, exalta o Pai como a fonte de toda a dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Tiago 1:17 e 18. O Espírito como agente da regeneração, nós vamos ter aqui. Regeneração é misericórdia divina, que é Tito 3:5. O Pai que decreta, Efésios capítulo 1, verso 4. O Filho torna possível na sua morte e ressurreição, Efésios 1:17. Realiza no coração do pecador, João 16:8. Jesus explicou essa ação do Espírito Santo ao dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:16. Isso significa que o Espírito ocorre uma transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerador ou do crente, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. No tópico 2, nós vamos estar aqui a natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Nicodemo revelou a incompreensão espiritual ao questionar Jesus como pode um homem nascer de novo sendo velho. Está lá em João capítulo 3, versículo 4. A pergunta reflete a sua visão limitada pelo plano natural. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Este fato evidencia que a mente religiosa, espiritual, morta e pressa ou lógica humano, incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras, como diz lá em Romanos capítulo 10, verso 3. Ele estava apegado à ideia do mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operando pelo Espírito. Não é um mérito aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operando de dentro para fora como a obra do Espírito Santo. João 3,5 como relata lá no livro de João. A obra soberana do Espírito Santo. Ensina Nicodemo a entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. João 3,5. Isso significa uma transformação espiritual completa.
ser purificado dos pecados e receber uma renovação anterior pelo poder do Espírito. Efésios capítulo 3, verso 16 e Efésios 5, 26. Essa segunda mudança não pode ser traduzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento sopra onde quer. João 3, verso 8. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. 1 Coríntios 2, 11 e 12. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passar por ter uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve um coração transformado e passou a viver segundo uma nova natureza espiritual, que está escrito no Velho Testamento, Ezequiel 36, verso 26 e 27. Uma nova vida conduta. Cristo, bem claro em dizer, nascer da carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No tópico 3 aqui, nós vamos aqui, aproveitando esse vídeo, para não ficar muito grande, o vídeo da lição, o tópico 3, sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Romanos 3, 24 e 28. O crente não é apenas perdoado, mas declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Romanos 4, 7 e 8. Esta dádiva é revelada somente por meio da fé, como resposta da graça de Deus, revelado em Cristo. Romanos 3, 22. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Gálatas 2,16. Esse resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à justificação pela fé. Inclui a paz com Deus, Romanos 5,1, e a doação como filho amado do Pai, João 1,12. A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador imediatamente, simultaneamente salvo, regenerado, justificado, adotado como filho de Deus, Atos 13, 39, João 5, 24, Romanos 8, 15. A partir daí inicia um processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrado à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como um escravo da carne. 1 Tessalonicenses 4, 3, verso 4. Conforme abordado a lição anterior, a santificação apresenta o aspecto posicionais e progressivo. Na medida que o crente avança na maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Essa nova vida recebida a regeneração manifesta pela renúncia do pecado e pela prática contínua da justiça e da santidade. Romanos capítulo 6, verso 11
Efésios 4:24. O fruto do Espírito, né? Vamos ter o fruto do Espírito portanto, o efeito visível da regeneração e o fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Não se trata de dons espirituais, mas de uma virtude que o Espírito Santo produz no caráter regenerador, com a expressão de uma nova vida. Efésios capítulo 2, verso 10. Antes era dominado pelas paixões carnais e agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos 8, verso 5. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Mateus 7, 16. Quem nasce de novo passa a se refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Lucas 6, verso 40. Tal postura não pode ser esporádica. É uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Mateus 5,16. Os sinais do novo nascimento inclui a justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito. A conclusão da lição: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é o esforço humano, bem claro se dizer, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza, uma nova direção no ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Nós temos aqui sobre o conteúdo, a resposta do conteúdo. A primeira pergunta é essa: de acordo com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, o que significa a expressão nascer de novo? Então, significa o quê? Significa nascer do alto, transformado, uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo, que, como diz lá em João, capítulo 3, verso 3 ao 5. A segunda pergunta é: como é possível constatar a ação do Espírito Santo na vida do pecador regenerado? Como é possível isto? Você vai perguntar: pela mudança no interior, pela manifestação do fruto do Espírito Santo na vida diária. Gálatas capítulo 5, você vai citar versos 22 e 23. A terceira pergunta é essa: o que a incompreensão espiritual Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento? É você, que expressão espiritual que Nicodemos teve? Qual a dúvida? Que a mente natural não pode compreender as coisas espiritual, né? Sem ação do Espírito Santo. Tem que ter ação do Espírito Santo para ele entender o que é espiritual, como resiste a Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. A quarta pergunta é esta: o que significa a expressão? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, como diz lá em João 3, verso 6. A pergunta é: que a carne gera apenas o que é carnal, e o Espírito produz a vida espiritual, como diz lá em João capítulo 3, verso 6. A quinta e última pergunta é esta, né? Na linha gerais, o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a virtude cristã que evidencia uma nova vida em Cristo, como diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Aqui está a lição, o subsídio da lição, que vai ser lida domingo, que você tenha com essa facilidade de compreender em ler a lição. Você que trabalha não tem tempo, mas aqui está alguns versículos e a pergunta que vai ser respondida nesta lição. Que Deus o abençoe, que essa lição seja bem proveitosa para a sua vida.
e ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Tendo uma vida transformada, você tem direito a entrar no reino de Deus e santificando todo dia, separando do pecado que o mundo oferece. Zelo pela sua salvação.